Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, para todos nessa noite que estão vendo esse vídeo. Quero estar trazendo a palavra aqui, Deus colocou em meu coração. Não é de costume, né, eu colocar um vídeo aí nesta parte da noite, que é a primeira vez, né, mas eu falo o que Deus tem para dizer, né. Talvez seja a pessoa precisando ouvir esta palavra. Aleluia, e pode te edificar. Pode não, vai te edificar, porque a palavra de Deus é verdade. E a palavra vem dizer, aleluia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, apenas a última parte desse versículo. Diz: creais nos seus profetas e prosperareis. Vou estar lendo aqui. Aleluia. Estou colocando aqui porque está escuro o celular aqui, não é dos bons, né? O celular é meio antigo, mas é só nesse visual aqui que dá para ficar a imagem mais clara. Então diz assim, 2 Crônicas 20, 20, lê o versículo inteiro. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prosperados. A palavra vem dizer aqui, meus irmãos, aleluias, que nós devemos, né, realmente, glórias a Deus, a crer nos servos de Deus, nos profetas de Deus. Está entendendo? Não sei se você já recebeu, aleluias, da parte de Deus, né, uma revelação, aleluias, já recebeu da parte de Deus uma profecia, seja por intermédio da palavra, seja por intermédio de revelação. A palavra diz que nós temos que crer, aleluias, né? Assim como, eu vou te dar um exemplo, assim como aconteceu na vida de Ana, aleluias. Ana era estéril, não podia ter filho, glórias a Deus. E essa mulher, ela irritada, zombada, era perturbada por Penina, tá entendendo? Para quê? Porque ela, aleluia, a Penina sabia, eu acredito que Penina, na mente dela, ela sabia que Ana, ela servia o quê? Um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus de milagre. Sabe por que, aleluia, a Penina irritava Ana? Porque ela sabia que Deus poderia realizar o sonho de Ana e ela ter um filho. Então ela atormentava, a Penina atormentava Ana para quê? Para que Ana desistisse de orar, para que ela não gerasse filho. Ela já não gerava, então se ela não orasse, ia ser pior. Então Penina ali a cada dia, glórias a Deus, aleluia, atormentava aquela mulher. Tá entendendo? Querendo tirar a fé dela, mas quem tem promessa de Deus não morre, quem tem promessa de Deus não desiste. Tá entendendo? Então, ela o quê? Ela fez um voto com Deus, né? Lá em Siló, no monte, no templo. Era um lugar alto, né? Se fala que ela subia em Siló em ano para sacrificar o Senhor. Então, quando ela dobrou o joelho para orar ao Senhor, aleluias, ela não tinha mais força. Então ela só movia os lábios. Então Eucana vendo ela, Eli vendo ela ali, orando, o que ele falou? Mulher, você está embriagada, larga esse vinho. Ele falou: não, eu não sou filha de Belial. Eu não sou filha de Belial. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Aleluia. E ela falou: estou orando a Deus para que Ele possa realizar o meu sonho. Aí ele fala, sabe o que ele fala? Vai-te em paz, que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ou seja, vai em paz para a tua casa, que Deus já ouviu a tua oração. E ela fez um voto, que quando nascesse Samuel, aleluia, está entendendo? Glórias a Deus. Como nasceu o filho dela, se nascesse esse filho dela, ela é o quê? Deixar na igreja para fazer a obra de Deus. Não era qualquer homem que ia nascer, era um profeta. Profeta de Israel, juiz de Israel e sacerdote. Aleluia. Mas só que Penina, aleluia, ela atormentava Ana todos os dias, para impedir esse propósito de Deus. O diabo, ele só vai impedir, ele só vai querer impedir os propósitos da tua vida naquilo que vai ser real na tua vida, naquilo que, aleluia, que vai ter sucesso na tua vida. O diabo, ele não vai, aleluia, querer na vida de quem não tem promessa. Então ele atormentou na vida de quem tinha promessa, de ter um filho, de acontecer um milagre na vida dela. Você está entendendo? Aleluia. Aí ele fala: vai-te em paz, que Deus de Israel, que Deus tenha ouvido sua petição. A palavra diz que ela sentou na mesa com Eucana e Penina e seus 10 filhos de Penina. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ela comeu, ela não se alimentava. E Eucana dava uma porção maior para ela, mas só que ela nunca se alimentava. Ela ia lá para orar a Deus, tá entendendo? Mas ela não estava aguentando mais. O que acontece? Quando ele fala: vai-te em paz, que Deus de Israel já ouviu a sua oração, já ouviu a sua petição.
não foi somente o voto que ela fez. Lógico, Deus ele aceita os nossos votos, com certeza. Mas o que mais animou também Ana, para completar o desejo do coração dela que ia ser realizado, sabe o que foi? As palavras de Eli. O sacerdote, era profeta. Vai, mulher, para tua casa, que Deus, ele ouviu tua oração. Então, ele profetizou, ela creu, porque ela se alegrou. Você acha que essa palavra aqui nesse versículo está em vão? O que o profeta ele falou? Vai-te em paz, que Deus te conceda a sua petição, mulher. Não está em vão na Bíblia. Aleluia. Está entendendo? Fala lá no livro de 1 Samuel. Aleluia. Capítulo 1. Está lendo aqui, 1 Samuel. Capítulo 1, versículo 17. Então respondeu Eli e disse: vai-te em paz, e Deus de Israel conceda a tua petição que pediste. Pra você ver. Então ele profetizou na vida dela. Então ajuntou tudo. O voto que ela fez, a fé dela em oração e a profecia do profeta de Deus, o Eli. Aleluia. Então, creia, pessoal, nos profetas de Deus. Creia nas revelações de Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes, o inimigo ele sabe o que Deus já revelou, o que profetizou na tua vida. Aleluia. Mas muitas das vezes, o inimigo ele tenta agir naquilo que Deus prometeu na minha vida e na tua vida. O diabo ele vai agir naquela situação, querendo colocar dúvida na sua mente. Tá entendendo? Querendo colocar empecilho. Essa é a missão do diabo. Tá entendendo? Quando Samuel foi ungir, esse próprio Samuel, filho de Ana, foi ungir Davi, a rei de Israel, o que aconteceu? Foi lá e ungiu o menorzinho da casa aleluia, de Jessé, tá entendendo? De Jessé, foi ungido a Davi, o menorzinho estava cuidando das ovelhas, fedendo, ninguém dava nada para ele, e os irmãos dele eram tudo forte, homens de guerra, tá entendendo? Homens de guerra. Primeiro passou Abinadab, Eliabe, Samuel olhou e fez o quê? É esse, com vaso de azeite. Aí Deus falou: pera lá, calma, não se equivoca, tome cuidado, que não é esse, eu mandei você ungir esse. Samuel falou: manda passar o outro, que não é esse. Passou quem? Abinadab. Não é esse, passou o Samuel, não é esse. Tá entendendo? Então, Deus ele se lembra dos seus pequeninos, lembra dos seus rejeitados. Davi estava lá rejeitado, lá cuidando das ovelhas. Aquele que faz a obra de Deus, que fica em destaque, é quem Deus escolhe, aquele que se dedica às vontades de Deus, às obras de Deus. Davi estava lá, então por isso que Deus escolheu ele. E os irmãos estavam tudo em casa de Davi, tudo sentado na mesa lá, conversando, batendo papo, enquanto Davi cuidava das ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Você está entendendo? Então quer dizer o quê? Que Deus se lembrou de Davi, que ia levantar o rei de Israel, então ele foi ungido. Mas só que Samuel falou assim: mas espera aí, não sou nenhum desses filhos, Deus não confirmou que é nenhum desses filhos. Eu achei que fosse Eliabe. Então você vê, o coração do profeta muitas das vezes é enganoso. A palavra diz no livro de Jeremias, aleluia, que o coração do homem é enganoso mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Tá entendendo? Então toma cuidado no que você ouve. Toma cuidado, aleluia, porque muitas das vezes o diabo ele sabe o que Deus prometeu para você, o diabo ele sabe o que Deus tem para você, e muitas das vezes ele tenta apagar o teu sonho, colocar dúvida, fazer você não acreditar. Você está entendendo? Deus, a palavra diz em Números 23, que Deus não é homem para que minta. Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não faria? Aleluia. Então quando Deus fala, se cumpre. Pode ler, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o profeta de Deus, ele pode falhar, então toma cuidado, sabe por quê? Lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, versículo 1. Que nós não devemos acreditar em qualquer espírito. Então nós temos que o quê? Aleluia, temos que confirmar, ter o discernimento. Pedir o discernimento para Deus se é de Deus, ou da carne, aleluia, ou do inimigo, ou do diabo. Muitas das vezes o inimigo ele sabe o que Deus revelou na tua vida, profetizou, ele vai agir naquilo para não dar certo. Tá entendendo? Vai colocar dúvida. Vai chegar pessoas, muitas das vezes acontece, até dentro da igreja, aleluia, de querer apagar teu sonho e colocar você na dúvida, para falar que aquilo que foi revelado não é de Deus. De uma forma ou de outra ele vai querer apagar seu sonho, mas o que Deus fala se cumpre, a porta que Deus abre ninguém fecha, tá entendendo? O que Deus prometeu na vida de Ana aconteceu, o que Deus prometeu na vida de Davi, aí ele falou: não, mas
Acabou os seus filhos, Gessé? Não, ainda tem um lá, cuidando dos ovelhas, então manda chamar. Ninguém sente a mesa até que ele chegue. Então ele já estava tendo reverência ao profeta, ao juiz de Israel, que era Samuel. Ninguém senta até que ele chegue, porque só faltava um, era aquele, o pequenino mesmo. O homem que já tinha matado o leão, o urso, tirado, aleluias, até mesmo ali a ovelha da boca do leão e do urso. Tá entendendo? Então ele que era escolhido, era Davi que era escolhido. Quando Davi chegou, Samuel olhou e já viu o semblante dele, era ruivo e de boa aparência, já viu o semblante dele. Nossa, esse homem de guerra, é esse escolhido, é esse que é o rei de Israel. E passou o que? Ele pegou o vaso de azeite e derramou na cabeça. Derramou na cabeça de Davi. Então ali era uma promessa que Deus já tinha feito, aleluias, glórias a Deus, na vida de Davi. Tá entendendo? Era uma promessa, mas só que o diabo, ele sabendo da promessa que Deus fez na vida de Davi, tinha prometido na vida de Davi de ser rei de Israel, o diabo ficou o quê? De todos os lados, aleluias, querendo afrontar, querendo impedir a promessa de Deus na vida de Davi. Sabe aquele gigante Golias lá que fala no capítulo 1 Samuel capítulo 17, que estava querendo afrontar o povo de Deus, querendo afrontar na verdade Deus, porque quem afronta o homem de Deus, a mulher de Deus está afrontando Deus. Ele não estava querendo somente afrontar o povo de Deus, mas ele estava querendo acabar com o sonho de Davi, porque a revelação, a profecia era que Davi fosse, aleluia, o quê? Que Deus falou que ele ia ser rei de Israel, e era Saul ainda, não era Davi. Davi tinha apenas sido ungido, ali era uma promessa ainda de rei de Israel. E o gigante Golias, aquele gigante de mais de quase 3 metros, com armaduras, armas, escudo, era ele que queria matar o sonho de Davi, mas ele quebrou a cara, porque Davi, ele tinha Deus na vida, Davi ele tinha o Espírito Santo, Davi ele tinha a presença de Deus na vida, nem os dos irmãos de Eliabe. Agora fala, se o profeta Samuel tivesse escolhido Eliabe, que foi o primeiro alto lá, de boa aparência, se ele tivesse sido ungido a rei de Israel pelo profeta Samuel, que o coração do profeta pode ser enganoso, ele pode errar também, tá entendendo? Por isso tem que pedir discernimento para Deus, confirmação para Deus, se aquela profecia, se aquela revelação é de Deus. Não creiais em qualquer espírito, a palavra diz, discernir os espíritos, se é de Deus, pode ser do diabo, pode ser da carne, aleluia. Então aquele gigante queria acabar com o sonho de Davi, achando que Davi, por ser pequenininho, ele ia acabar com o sonho de Davi, mas Deus era com Davi, aleluia, Deus era com Davi, glórias a Deus. Com apenas uma pequena pedra, Davi derrubou o gigante, foi bem na testa, na brecha do diabo. Muitas vezes o diabo quer achar uma brecha sua, mas agora quem achou uma brecha no diabo para destruir o gigante foi Deus. Deus ele vai te dar estratégia para você vencer o diabo. Então tome cuidado o que você ouve, tome cuidado, porque muitas das vezes, aleluias, as próprias revelações que não é de Deus, vem de perto, para querer apagar com os seus sonhos. Então creia nos seus profetas, creia no profeta de Deus, a Bíblia fala, mas nós temos que discernir o Espírito, que nem diz em 1 João capítulo 4, versículo 1. Você está entendendo? Aleluias. O diabo ele só vai investir naquilo que, nas suas promessas, no que Deus tem preparado para você. O diabo não vai investir na vida de quem não tem promessa. Que não tá, pelo menos Deus tem promessa na vida de todos, ou na vida daquele que não se importa com a promessa de Deus. Tem muitos que não estão se importando com a promessa de Deus. Está decidindo ficar no mundo. Deus tem vida na promessa de todos. Então aquele que está na presença de Deus, que já foi revelado, que já foi, Deus já mostrou, mas só que o diabo muitas vezes ele escuta. Aí ele vai agir naquilo. Olha, não faça isso que não é de Deus, olha, não faça. O diabo ele é manipulador. Tem que tomar cuidado com a manipulação do diabo. A Bíblia fala que muitas vezes o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Muitas vezes a pessoa quer apagar o teu sonho. Aleluia, tome cuidado. Aleluia, sabe por quê? Porque tem inveja do que Deus prometeu para você. Porque você é pequenino ali, acha que você não tem condições de receber coisas grandes de Deus. Deus ele tem o melhor para os teus servos, tem o melhor para as tuas servas, não interessa quem você é. Se você é ungido de Deus, se você é um homem de Deus, mulher de Deus, Ele vai te oferecer o melhor para você. Você está entendendo? Então, creiais nos seus profetas e prosperareis. Segunda Crônica 20:20, mas também fala em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Aleluias. Para que nós examinar os espíritos. Se é de Deus, se é da carne, se é do diabo, para não ser enganado. Senão vai ficar uma confusão na sua mente.
Sua mente vai ficar confusa. De tantas informações contrárias. Mas se você crê na promessa de Deus, que Deus não é um para que minta, filho não é um para que se arrependa, aleluia, você vai receber. Pode vir, aleluia, pode vir palavras contrárias, pode vir situações para querer te desanimar e te entristecer, mas creia na promessa que Deus tem na tua vida. Hoje, eu ouvi uma palavra de uma pessoa que ali confirmou de algo que Deus mostrou para mim há muitos anos atrás, há 5 anos atrás. Deus sabe do que é, que eu estou falando. Há 5 anos atrás, então, era uma pessoa que ninguém dá nada. Tá entendendo? Então, muitas das vezes a pessoa, ela procura acreditar mais naquele que tem um cargo dentro da igreja, tá entendendo? Um cargo que muitas das vezes é levantado pelo homem, porque se o profeta Samuel tivesse levantado, aleluia, pela vontade dele, Eliabe, ele não estava fazendo a vontade dele, ele estava fazendo a vontade dele. Então tem muitos que são que pastores, são, sei lá qual for, muitas das vezes não é de Deus aquela unção, da vida do homem, para agradar o homem. Pessoas muitas vezes querem agradar o homem, sabe? Quer agradar um amigo, um chegado ali que está ali, não, vou levantar você como obreiro. Já vi muito isso daí. Eu estou 8 anos no caminho de Deus, eu vi muito isso daí. De pessoa ser levantada, não com direção de Deus. Não ser direção de Deus, isso é aquela confusão. Tá entendendo? Mas quando é de Deus, tudo dá certo. Tá entendendo? Então, muitas vezes, você deixa de acreditar naquele pequenininho, naquela pequenininha de Deus ali, você acreditar naquela que tem um cargo, e aquela que não tem cargo é aquelas que Deus usa. É aquelas pequenininhas pessoas que Deus usa. Deus não usou Davi, não era o menor de sua casa? Não foi rei de Israel? Aleluia. Deus não usou Ana para gerar 7 filhos? Aleluia. Glórias a Deus. Então Deus ele sempre usa os seus pequeninos desprezados. Deus ele sempre vai usar aqueles que ninguém dá nada. Porque muitas das vezes a pessoa deixa de receber uma bênção, uma vitória, porque é uma pessoa que não tem cargo, uma pessoa, uma mulher ou um homem que não tem cargo, e está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, que Deus não quer saber se a pessoa tem cargo ou não, tá entendendo? Deus ele quer saber do coração e da alma. Tá entendendo? Deus quer saber do coração. O homem olha para a aparência, mas Deus ele olha para quê? Para o coração. Deus olha para o seu coração, homem ou mulher. Então toma cuidado que tem muitas pessoas que querem se aparecer, tem muitas pessoas que querem falar, aleluia, o que Deus não mandou. E aí daquele que falar de querer matar os sonhos dos teus servos, das tuas servas, de falar que Deus mandou falar e não falou, aí daquele. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço aqui, nada de ficar despercebido de Deus. Então, aleluia, examine o Espírito para ver se é de Deus, para ver se é do Senhor Jesus, para ver se é do Espírito Santo, senão você vai ser enganado. Olha o que Saul fez. Saul foi consultar a feiticeira. Feiticeira falou, eu vejo deuses subindo da terra, e eu vejo Samuel. Mentira, mentirosa. Tem que tomar muito cuidado com heresias. É mentirosa, aquela mulher é mentirosa. A Bíblia fala que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso o quê? O juízo. O juízo final. Tá entendendo? Então Samuel estava sem o Espírito de Deus, já estava querendo matar Davi. Mas quem tem promessa não morre. O que Deus fala se cumpre. Deus ele tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim. Aleluia, então creia. Assim como Eli profetizou, aleluia, ela creu. Ela recebeu. Nós temos que crer, mas temos que tomar cuidado. Muitas das vezes, o inimigo ele vem com chantagem para querer nos enganar. Tome cuidado. Pede direção em Deus na palavra. Pede direção em Deus onde você for. Mas peça para Deus confirmar. Não é tudo que nós escuta que muitas das vezes nós vamos acreditar. Você homem, você mulher que recebeu a revelação, a profecia de Deus, peça a confirmação para Deus. Hoje Deus me deu a confirmação hoje do que eu vi. De uma pessoa que nem imaginava. Foi nas redes sociais. Eu estava ali vendo um vídeo ali e eu vi uma pessoa falando uma situação que bateu tudo com o que Deus mostrou em 2015, há 5 anos atrás. Confirmou. Se eu não estivesse naquela live ali para ver aquilo, se eu não estivesse lá naquela live para ver aquelas palavras da mulher falando ali, o que ela falou. Porque Deus tem direção, Ele mostrou, falou, olha a sua dúvida saindo aí, ó. Olha eu tirando sua dúvida. Olha, filho, eu tirando essa dúvida aqui, ó. Tá entendendo? E muitas vezes vem o inimigo querendo nos animar. Muitas vezes vem o inimigo porque ele sabe da promessa de Deus que está na minha vida, na tua vida, e vai querer desanimar.
Penina queria desanimar a Ana, mas Ana não desanimou. Ana persistiu em oração e foi realizado o sonho dela de ter um filho. E o meu sonho, o teu sonho não vai ser desanimado, não, porque Deus é maior, Deus é poderoso e nada vai impedir. Tá entendendo? Então tome cuidado. Creia nos profetas de Deus que você vai ser prosperado, mas também, aleluia, você tem que pedir discernimento para ver se é de Deus. Eu creio que da forma que a mulher falou hoje, foi até uma mulher, da forma que a mulher falou hoje, que eu vi na internet, as palavras dela, confirmou do mesmo jeito que Deus mostrou em 2015. Então estava pedindo confirmação a Deus, Deus me dá a confirmação. E o inimigo querendo colocar seta na minha mente, dúvida. Não vai dar certo, não é isso não. Você vai desistir. Na minha mente eu estava me perturbando, mas hoje, uma pequenina falando, uma mulher de Deus, e Deus confirmou aquelas palavras, tudinho que Deus mostrou, ela falou. Todas aquelas palavras que ela falou, confirmou. Falei, meu Deus, é a confirmação, obrigado, Senhor, por ter tirado a minha dúvida. Aleluia. Então creia, por intermédio dessa palavra, que Deus, por intermédio da palavra, que a palavra diz que a maior revelação de Deus é as escrituras sagradas, é a Bíblia. A maior revelação é a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia que fala. Então, crê nessa palavra. Assim como Ana, Deus realizou o sonho dela, concretizou de ela ter um filho, Deus vai te dar seu milagre por esses dias. Eu creio em nome do Senhor. Você vai receber o seu milagre. Esse ministério, aleluia, que você está esperando de Deus, Deus vai te dar por esses dias, vai confirmar. Você que está vendo esse vídeo, Deus vai confirmar o ministério na tua vida. Seja lá qual for, mulher, teu ministério, Deus vai te dar por esses dias. E receba o milagre. Falando de Davi, do ministério de rei de Israel. Deus vai te dar o seu ministério que você está pedindo. Deus vai te dar o seu ministério ali. Davi, aleluia, ele cuidava de ovelhas, era pastor de ovelha. Ele virou rei de Israel, Deus deu um ministério para ele. Deus vai te dar o seu ministério, você tem pedido para Deus. Receba aí o ministério, Deus vai te dar por esses dias. E Deus vai fazer milagre na vida de pessoas aí que para os olhos humanos não ia dar certo. Para os olhos humanos, pessoas até desanimou você, mas por intermédio da sua oração, por intermédio da sua fé, você vai receber. Você crê? Essa palavra aí de Ana, aleluia, que Deus fez um milagre na vida dela e vai fazer na tua. Eu não estou entrando aqui à toa. Estou entrando aqui para profetizar pela palavra na tua vida e para alertar você a tomar cuidado no que você ouve. Que muitas vezes dentro da igreja nós ouvimos situações que não é de Deus. Porque o ser humano é falho. A Bíblia fala que Deus olhou do céu para baixo e não viu um justo sequer. E Jeremias também fala que o coração do homem é enganoso mais que todas as coisas, e perverso, que não conhecerá. Então não deixa matar seu sonho ninguém por causa da inveja, que nem Penina queria matar o sonho de Ana. Por quê? Por causa da inveja, porque ela sabia que Deus tinha o poder de dar filho para ela, e Ana creu, e mais criou no profeta de Deus, Eli. Vai-te em paz, que Deus de Israel te conceda a petição que tu pediste. Então hoje, os deuses de Israel tem vindo sua oração e vai conceder o desejo do teu coração hoje. Creia, por essa semana você vai ter resposta. E pessoas aqui, ó, vai dar o seu testemunho na igreja, em qualquer lugar, mas receba essa palavra do milagre e da vida ministerial, em nome do Senhor Jesus, amém? Fica com essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, meu Deus, Pai eterno, Pai amado, exaltado, grandioso é teu nome, Senhor. Abençoa essas vidas, essas famílias, esse lar, essa casa, meu Deus, abençoa tudo, Pai. Essa pessoa que não podia gerar um milagre, que o inimigo estava tentando, Senhor, impedir, com Penina tentando impedir de Ana, está sendo quebrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Toda enganação de Satanás, eu repreendo toda enganação, toda mentira, tudo que queira matar, Pai, o sonho dos teus servos e servos, que o Senhor possa ressuscitar hoje. Tira da mente, Senhor, toda a confusão, todo o embaraço, e confirma, Senhor, na palavra, confirma, Senhor, na visão, para esse homem, para essa mulher, que o que o Senhor prometeu é de Deus e vai acontecer, meu Deus amado. Assim como aconteceu na vida de Ana, acontecerá na minha vida e na vida dos teus servos, daquele que está vendo esse vídeo. Por esses dias, Deus vai te dar uma confirmação do teu milagre, em nome do Senhor Jesus, aleluia, e do teu ministério, que Deus vai te dar e vai te entregar, em nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra, fiquem todos com Deus, boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, até amanhã cedo, que eu vou trazer um vídeo amanhã cedo.